Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo, um dos idealizadores do Vivendo de Consultório, que é um projeto que a gente criou com o Dr. Arthur, com o Paulo, com a Júlia, que o objetivo é trazer para vocês informação de qualidade, fazer vocês conseguirem iniciar o projeto do consultório particular e viver do próprio consultório, né? E hoje eu vou trazer para vocês um tema bastante pedido, que é o famoso Google Ads, né? E como que o Google Ads pode ajudar vocês a lotar a agenda. É óbvio que não tem como lotar a agenda na primeira campanha de Google Ads. Você pode até conseguir trazer bastante paciente, mas lotar a agenda na sua primeira campanha dificilmente você vai conseguir, a não ser que você gaste um valor absurdo que provavelmente não vai ter retorno positivo financeiramente falando, né? Então, o Google Ads ele não é um passe de mágica que a gente vai criar uma campanha hoje e vai lotar a sua agenda em uma semana, né? Claro que se ele bem feito, com certeza vai trazer bastante benefício e bastante agendamento para vocês, né? Esse conteúdo ele é mais focado para médicos e profissionais de saúde. Então, se você é gestor de tráfego e caiu aqui, pode ser que o conteúdo para você seja muito simples, muito iniciante, entre aspas, né? Porque o Google Ads nunca é algo fácil de fazer, né, para iniciantes. Então esse conteúdo ele vai ser mais focado para ajudar o pessoal, os médicos, os profissionais de saúde a conseguir fazer a primeira campanha e iniciar aí no Google Ads e ter um retorno positivo com as campanhas, né? Bom, o Google Ads, para quem não sabe, é uma plataforma do Google, onde você pode vincular anúncios e trazer possíveis clientes, né? Existem diversas campanhas de diversos formatos e com objetivos diferentes, né? Mas hoje a gente vai focar em campanha de rede de pesquisa e com objetivo de leads, né? Que é trazer novos pacientes para a clínica. As pessoas confundem o Google Ads com o Google Meu Negócio, são duas coisas completamente diferentes, né? O Google Ads é uma plataforma, como diz, online, de anúncios online, onde você atinge pessoas, você paga para o Google mostrar o seu site, o que você quer mostrar. E o Google Meu Negócio é um local onde você coloca todas as informações da sua empresa, horário de funcionamento, tem as suas avaliações, etc. Nesse vídeo a gente vai focar exclusivamente em Google Ads, mas o Google Meu Negócio ele trabalha junto com o Google Ads, né? Não tem como a gente fazer um bom Google Ads sem ter um Google Meu Negócio bem estruturado, com informações, com avaliações, com foto, tudo que o paciente precisa para conseguir decidir se vai marcar uma consulta com você ou não. A gente vai ter no canal, no Instagram, vídeos sobre Google Meu Negócio, então não se preocupem quanto a isso. E outro ponto que eu queria falar antes de a gente começar a falar do Google Meu Negócio é que nesse vídeo eu quero passar uma estratégia, uma visão macro do Google Meu Negócio para vocês. Eu não vou ensinar aqui a fazer uma landing page, a instalar o Tag Manager no site, a configurar uma conversão, como fazer a campanha, passo a passo. Tudo isso vocês acham de graça no YouTube, se vocês precisarem vocês vão conseguir. Então, o ideal é, quando eu falar de alguma coisa que você não sabe como fazer, o que é Tag Manager, você dá pausa o vídeo, dá uma pesquisada, se informa, porque senão eu vou ficar aqui 2 horas e não vou conseguir passar nada diferente que tem na internet para vocês. Então esses tutoriais, você tudo consegue achar aí. Não sei se a gente vai fazer, possivelmente a gente faça alguns tutoriais aqui de como instalar algum negócio, de como criar uma conta no Google Ads, de como instalar o Tag Manager, né, no Google Meu Negócio, como configurar um Google Meu Negócio. Então esse vídeo é mais focado na visão macro do Google Ads, né? Então é uma estratégia e é como eu uso aqui na agência, né? A gente tem uma agência que atende diversos médicos, não atendemos só médicos, mas eu já investi mais de 5 milhões em tráfego pago para médicos, né? E geri mais de 500 mil conversões. Então é algo que eu testei, mudei, melhorei. Então, é claro,
vai dar certo para todo mundo? Talvez não, talvez um médico, uma especialidade, que mora numa localização diferente, não dê certo, mas provavelmente vai trazer um resultado bom para a maioria das pessoas. Se você testou o que eu vou fazer, se eu ajudei de alguma forma, comenta aqui nesse vídeo, que eu vou estar olhando, vou estar respondendo. Como é o início de projeto, a gente vai ter essa interação bem próxima com a nossa audiência, né? Basicamente, o Google Ads, se você não fizer o Google Ads hoje, você está fora os seus concorrentes estão ganhando todos os seus pacientes, basicamente isso. Hoje, dificilmente você começa um consultório sem estar na internet. Você dificilmente consegue paciente sem estar na internet, não seja por indicação, ou organicamente, ou pago. A maioria dos seus pacientes vem da internet. As pessoas buscam hoje médico pela internet. Então, se você não está no Google Ads, se você não está na internet, se você não está fazendo Google Ads, você está perdendo um grande mercado aí que você precisa começar para ontem. É claro que quem está começando não tem dinheiro para contratar uma agência, ter uma campanha com uma verba tão alta, então eu sei que a maioria que está começando a atender pacientes particulares ou até do próprio convênio, fazem as próprias campanhas. Então o conteúdo que eu vou passar aqui vai ser bastante útil para você que não tem experiência, né? E pode começar aí o seu escritório e futuramente pense em contratar uma agência ou enfim. Bom, os erros mais comuns eu listei aqui, que eu vejo quando eu pego uma campanha de um médico que contratou a agência, né? E ele que fazia o Google Ads antes. Os erros mais comuns que eu pego o primeiro, que parece muito básico, mas é extremamente importante, que as pessoas não fazem, é configurar a conversão. Então eu recomendo, se você não configura a sua conversão, pause a sua campanha, configure a sua conversão e volte a rodar. A conversão, basicamente, falando aqui, né, existem vários tipos, e-commerce compra, não vou me aprofundar em todas, mas para médicos, normalmente, a gente configura a conversão como clique no botão de WhatsApp. Então, sempre quando o usuário for clicar no seu WhatsApp, vai contar com uma conversão. Se esse usuário veio do Google Ads, né? Da sua campanha, né, no caso. Se você não configura o botão de WhatsApp, a conversão clique no botão do WhatsApp, primeiro, você não vai saber se a sua campanha está dando certo. Você vai saber, mas não vai ter noção do quanto está dando certo. Então, você não vai saber quantas pessoas clicaram no seu WhatsApp, quantas pessoas chegaram no seu WhatsApp. E o outro ponto também é que o algoritmo, o Google, ele não vai entender quem é o seu público, porque você não teve conversão, zero. Então, ele não vai saber quem que são as pessoas que estão mais propensas a clicar no seu WhatsApp. Então, você não está dando a informação, uma das principais informações para o Google, que são as pessoas que convertem, né? Então, a sua campanha vai ficar com um desempenho muito abaixo. Então, é extremamente importante você configurar a sua conversão. Antes de qualquer coisa, abre sua conta no Google Ads, vai lá, cria um Tag Manager, instala o Tag Manager no seu site, cria uma conversão e pronto. Segundo ponto, landing page. A landing page, é um ponto delicado, porque muitos médicos não têm um site, não têm uma página para enviar o seu tráfego. Nesses casos, eu recomendo, primeiro, prioriza a criação do seu landing page, prioriza a criação do site. Se não tiver um site, dificilmente você vai conseguir um resultado satisfatório. Mas, em último caso, eu não tenho um site, o que eu faço? Manda para o seu Instagram. Só que o seu Instagram, ele tem que meio que simular um site. Então, na bio, primeiro, você precisa ter uma foto profissional sua, pode ser de jaleco, pode ser de roupa social, uma foto profissional, né? Pode pesquisar no Google também como fazer uma boa foto profissional. Uma foto profissional na bio, que é o textinho que aparece abaixo da sua foto. Precisa ter todas as suas informações, especialidade, onde atende, se possível, se atende convênio. Não tenta deixar muito grande também, não tenta colocar muita informação no texto, as pessoas não costumam ler muito. Então deixa só o essencial ali e um link para o seu WhatsApp, para a pessoa clicar no WhatsApp. Nos destaques, é importante você deixar
os destaques como se fosse um menu de um site. Então você deixa ali suas principais informações. Localização, você pode deixar um destaque de localização, onde a pessoa vai abrir, vai ser um stories de um print do seu consultório, da localização do seu Google Meu Negócio, do seu endereço, principais doenças ou procedimentos que você trata no segundo destaque, e mais quem sou, né? Então são 3 destaques ali. Você pode colocar mais, né? Quanto mais informação, melhor. Mas esses são os 3 principais que eu considero, né? Que é a localização, informações de endereço, o quem sou, e as doenças e procedimentos que você trata, né? Então você está preparando o seu Instagram para receber tráfego, para receber possíveis pacientes. Depois disso, você tenta fixar os conteúdos dos seus 3 principais procedimentos ou das 3 principais doenças que você trata na sua especialidade. Então, se você é um cirurgião, coloca lá as 3 principais cirurgias que você faz: bariátrica, um conteúdo sobre bariátrica, um conteúdo sobre hérnia, um conteúdo sobre refluxo, cirurgia de refluxo. Você coloca essas 3, são as 3 principais cirurgias que eu quero focar, então você coloca lá. Importante na imagem do post, você ter bem claro sobre o que é. Então você não coloca no fixado um post que é a imagem do Reels, ou a própria imagem do post, ou a primeira imagem do carrossel, seja algo que não deixa claro para o usuário do que se trata. Então, por exemplo, uma foto aleatória, ou você coloca lá no próprio Reels uma foto que o Instagram pega aleatoriamente para deixar como capa. Isso não é legal. A pessoa precisa bater o olho, o seu Instagram precisa abrir, bater o olho e ver que você é um médico, a sua foto de perfil bem profissional, as suas informações, especialidade, contato, tudo isso. E embaixo dos 3 principais assuntos, bem claro do que se trata, né? Então, bom, se você não tem LP, o caminho seria basicamente esse. Só que você não vai conseguir configurar a conversão. Não tem como você instalar um Tag Manager dentro do Instagram, né? Então, você tem esse problema de uma campanha sem uma conversão configurada, otimizada. Então você não vai conseguir metrificar isso, e isso é ruim. Então o ideal mesmo é você ter uma landing page. Não precisa ter um site completo, com várias páginas, com blog, para começar, né? O ideal é você ter uma landing page. A landing page bem construída, ela começa... Primeiramente, que é essencial você usar uma landing page, se você tem um site, né? E não usar o site institucional. Na landing page você vai conversar diretamente com as pessoas que fizeram uma busca naquelas que você colocou. Então, por exemplo, você é um dermatologista. Então, a sua landing page tem que conversar com as buscas que o usuário fez. Que tipo de busca o usuário faz quando ele busca um dermatologista? Dermatologista perto de mim, dermatologista em São Paulo, dermatologista no bairro, consulta com dermatologista. Então, as pessoas estão buscando dermatologistas. E quando elas entrarem no seu site, a primeira coisa que elas vão ver for dermatologista, algo relacionado a dermatologista, provavelmente a pessoa vai sair do site. Então, você vai perder um usuário. Fica aí até uma dica extra. Como saber se a sua campanha a sua landing page está performando bem? Você analisa uma métrica chamada taxa de conversão. Taxa de conversão é a relação entre o número de pessoas que entraram no site pelo número de pessoas que converteram, né, que realizaram a ação de conversão, que no nosso caso seria clique no WhatsApp. Então, qual que é a métrica ideal para a minha taxa de conversão? Não existe isso, varia bastante do tipo de público que você está anunciando, campanha, então não foca muito nisso, mas se estiver muito baixo, 2%, 3% ali, você pode mexer algumas coisas na sua landing page e melhorar ela. Então, a landing page, quando ela entra, ela precisa ter o que a gente chama de headline, que é o cabeçalho, né? Então você tem que ter muito clara a informação que você quer passar para o usuário. O que eu recomendo? Se você pode colocar
a sua especialidade mais o bairro que você tá localizado. Por que o bairro? Porque assim você já barra as pessoas que estão longe, que não vão converter. Então, por exemplo, você anuncia para a cidade de São Paulo, a pessoa mora em Santos, vai, e ela não quer deslocar de Santos para São Paulo. Então você coloca lá, dermatologista, no caso, na Vila Mariana. Dermatologista, Vila Mariana. Então a pessoa entra no site e, putz, é na Vila Mariana, é longe de mim, vou sair. Beleza, isso daí é o que a gente quer mesmo. A gente não quer que essa pessoa converta, porque ela não vai marcar uma consulta. Eu não quero que essa pessoa converta, clique no WhatsApp e manda mensagem perguntando aonde que vocês estão localizados. Que é um lead que provavelmente, se ela não for da região próxima, é um lead que a gente vai perder. Então, uma boa headline seria a sua especialidade, o procedimento, por exemplo, cirurgia bariátrica na Vila Mariana é uma boa headline. Então, você coloca ali o que a pessoa busca. Se ela está buscando cirurgia bariátrica, você coloca bariátrica mais a localidade. É uma headline boa, mas tudo não é, então você tem que testar. Você testa o melhor para você. Não tá legal, a headline não tá chamativa, então eu vou colocar o que o meu produto, minha especialidade trata. Então, por exemplo, trate a gastrite na Vila Mariana, é um exemplo. Você pode testar, então você vai mudando e testando e metrificando o resultado. O importante é isso. O importante é saber se a mudança que você fez melhorou ou piorou sua campanha. Isso é o principal. E o teste no tráfego sempre vai ter. A gente sempre vai testar palavras, tudo no tráfego você testa, tudo. Então, uma boa landing page começa com uma boa headline, né? Outro ponto principal que a landing page precisa passar confiança. Tá? O usuário ele precisa ter confiança de que você é o especialista certo para ele. Então você mostra o seu currículo, mostra a sua especialidade, pode mostrar tudo que você estudou, tudo que você já fez. Então é hora de você vender o seu próprio peixe, né? Então você precisa meio que mostrar a autoridade que você tem naquilo para o paciente. Você precisa mostrar para o paciente que você é o especialista certo, que você é a pessoa certa para o problema que ela busca. Então você coloca lá todo o seu pós-graduação, a especialidade, tudo que você fez, onde que você fez, por quanto tempo, uma fotinha sua do perfil profissional. Então o seu currículo tem que estar bem feito. Assim, não vale a pena você colocar um texto gigantesco na sua landing page falando só de você, né? Falando toda a sua biografia, não faz muito sentido, as pessoas não lêem. Então tenta fazer em tópicos, uma foto ali no lado esquerdo sua, no lado direito, divide a página em duas, né? No lado esquerdo uma foto sua, no lado direito todas as suas formações e qualificações. Então tenta valorizar isso, tenta valorizar o seu currículo. Um outro ponto importante você precisa ter um call to action. O ideal, o call to action está distribuído em algumas seções da landing page. Então, se a gente for montar uma landing page, a gente começa pela headline, né? Então, especialista dermatologista na Vila Mariana. Embaixo, uma fotinha sua, pode ser uma foto do seu consultório também, né? Não tem problema. Um textinho seu entre o especialista o dermatologista na Vila Mariana. Uma foto sua, coloca mais um botão de call to action. A gente fala de sessões, né? São duas sessões. Então coloca entre elas um call to action. O que é o call to action? É uma chamada para ação. Então você pode, de novo, testar. Você pode colocar agende uma consulta, você pode colocar conversar com um especialista, você pode colocar agendar consulta agora, você pode testar diversos botões aí, né? Eu gosto de agendar consulta, não gosto de colocar resolva o seu problema, algo muito apelativo. Não acho que fica legal, não acho que fica profissional nesse nicho, né? Mas, como eu disse, tudo é teste. Testa isso, testa diversos botões e metrifica qual que performou melhor, né? Qual teve mais cliques. E um botão de WhatsApp flutuante. Então, precisa ter um botão fixo na sua landing page o tempo todo, em algum lugar,
no topo, embaixo, na direita, na esquerda, mas precisa ter um botão de WhatsApp fixo. Pode ser, de novo, agende sua consulta, conversar agora, sabe? Vai testando. Mas agendar sua consulta, de novo, faz um bom papel aqui. Você não precisa também inventar, colocar um texto gigante no seu botão de WhatsApp que vai ocupar muito espaço na tela, não faz muito sentido também, né? Bom, de landing page, acredito que uma landing page bem estruturada com isso é o suficiente. Abaixo disso, dessas seções, então a gente tem a headline, fotinho do perfil, pode ser da clínica. Se você colocar a headline, foto da clínica, embaixo você coloca sua foto de perfil e seu currículo. Embaixo disso você pode colocar os principais procedimentos, doenças e sua experiência em cada um, né? Então, basicamente um textinho, por exemplo, gastrite, o que é gastrite, não sei o que. Você pode colocar 3 boxinhos, né? Abaixo de cada boxinho, com o nome da doença, o íconezinho, a explicação, você pode colocar um call to action, só que vai ficar carregado. Eu prefiro deixar sem call to action abaixo desses ícones. Então você explora um pouco mais as especialidades, os procedimentos e doenças nessa seção da landing page. Abaixo da seção de especialistas, de procedimentos e doenças, você coloca informação do seu endereço. Então você coloca, aqui você pode colocar de novo imagem do seu consultório, você pode colocar o seu Google Meu Negócio, você pode colocar um mapinha do seu endereço, como chegar, é importante. Abaixo disso, você coloca depoimentos. Essa é a parte principal. Eu recomendo até você dividir os seus depoimentos em 2. Então, por exemplo, você tem, vamos supor, quero usar 8 depoimentos nessa avaliações, né? Que são depoimentos nessa landing page. Então, você pode colocar 4 abaixo do Google Meu Negócio ali, das informações, suas informações de endereço e imagem do seu consultório, e uma abaixo do seu currículo. Então você coloca 4 abaixo do seu currículo, 4 abaixo do Google Meu Negócio, do como chegar, né? Essas informações do seu endereço. Por quê? Porque a pessoa entra na página, ela vai ver a headline, se ela se convencer ali, ela já vai mandar mensagem. Na headline já tem as informações que ela precisa, que você é um dermatologista, no caso a gente está usando como exemplo, e a sua localização, né? O seu bairro, né, no caso, ou cidade. Beleza, a pessoa não se convenceu ali, então ela vai receber mais informações, pode receber imagens do seu consultório. Vê que realmente, se você tem um consultório, você não sabe, se você não tem um consultório, vai ver o seu currículo, sua imagem, ver que você é uma pessoa realmente, que você existe, suas informações suas formações, né? Não se convenceu ainda, de baixo você coloca as avaliações. Então ela vai ver as avaliações das pessoas que passaram com você, o depoimento delas, passei com o doutor, resolveu um problema, muito atencioso, o atendimento muito bom, fácil de chegar, etc. Né? Então tem todas as avaliações ali, 4, né, no caso. Se a pessoa não se convenceu ainda, ela vai descer, vai ter mais informações que é dos procedimentos, então das doenças. Talvez ela não, será que ele é gastro, mas será que ele trata gastrite? Será que ele trata refluxo? Então tá lá, todas as informações do refluxo que você trata, que você já tratou o paciente, o que é o refluxo, o que é a gastrite, um textinho breve, né? Ainda não se convenceu por outro motivo, mas eu quero saber o endereço dela, então tá lá, de baixo, o endereço, de como que a pessoa chega, como que é o seu consultório, a localização exata. Não se convenceu ainda, tem mais uma sessão para você tentar convencer a pessoa, que é o segundo trecho de avaliações. Você coloca ali as avaliações, mais 4 avaliações, que é para a pessoa realmente convencer e entrar em contato. O que eu recomendo, primeira sessão de avaliação, você coloca as avaliações que você considera melhores, que fala mais de você, que fala mais como é o seu atendimento, o
problema que a pessoa resolveu para você. Então, por exemplo, o doutor fez a minha cirurgia de tireoide, não sei o que, sou muito grato. Uma avaliação legal para você colocar lá no topo. As avaliações de baixo pode ser as avaliações 5 estrelas com texto um pouco menor, que você considera menos. Não é que existe avaliação menos importante, mas a avaliação de poder de convencimento um pouco menor, entendeu? Se você tem muita avaliação, você pode colocar as melhores avaliações tanto em cima quanto embaixo, isso não tem problema. Avaliação demais nunca foi um problema. Agora que nós temos landing page, conversão configurada, tudo arrumadinho, um negócio bem feito, vamos para o Google Ads. Para você entender, para vocês verem como que é importante, que não é simplesmente você sentar na frente do PC, fazer uma campanha, colocar lá as palavras e ver o que acontece. Não, você precisa preparar toda a sua casa, você precisa, é o que a gente fala, arrumar a casa, você vai receber visita, então você precisa ter uma landing page boa, um Instagram bem feito, bonito, com imagens legais, bem montadinho, um Google Meu Negócio com todas as informações, com avaliações, tudo rodando certinho, antes de partir para uma campanha no Google Ads. Bom, como eu disse, eu não vou ensinar como que você faz a campanha no Google Ads, porque existem vários tutoriais, mas eu vou dar alguns toques para vocês do como que você faz uma boa campanha. Então você pode abrir o seu gerenciador de anúncios e ir fazendo. Se tiver dúvida de alguma coisa que eu não expliquei no vídeo, você pode pesquisar na internet, com certeza você vai achar. Bom, primeira coisa, a gente vai criar uma campanha de rede de pesquisa. O que é rede de pesquisa? É quando a pessoa busca lá no Google alguma coisa, aparece os anúncios. Então, eu sou um gastro, eu quero fazer uma campanha de rede de pesquisa. Quando uma pessoa buscar algumas palavras que eu anuncio, por exemplo, gastro em São Paulo, médico gastro, eu vou aparecer. Então, isso é uma rede de pesquisa. E com o objetivo de leads, que leads é contatos, né? Então, o objetivo é que a gente tenha contatos, pessoas buscando nosso serviço. Algumas configurações aqui é avançada, você não precisa, por exemplo, se preocupar no momento, né, com parâmetro de URL, caminho de URL ou outras configurações avançadas. Uma campanha simples, bem feita, vai te trazer pacientes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o local. O que eu faço aqui? Por exemplo, um médico de São Paulo. Eu vou colocar o endereço do consultório dele e um raio de 13 quilômetros. Mas ninguém viaja 13 quilômetros para passar no médico. Ou é muito longe, vai vir muita gente de longe que não converte, que apenas pergunta onde que a gente está localizado e fala, por exemplo, estou 15 quilômetros de vocês, não tem como marcar. Então, é justamente por isso que a gente coloca na nossa headline a nossa localização, que eu gosto de colocar, porque isso já quebra toda a objeção. E 13 quilômetros é um raio bom para você atingir um certo número de pessoas, porque se você colocar ali muito pequenininho, a sua campanha vai ficar muito cara, você não vai ter contato no WhatsApp, o aprendizado do Google vai ficar meio estranho, meio difícil. Tem uma métrica que a gente fala que é o CPM, que é o custo por 1000 visualizações, vai ficar muito caro, consequentemente o seu clique vai ficar caro e consequentemente o seu custo por conversão vai ficar caro. Então, tenta dar ao máximo um público amplo para o Google, para ele trabalhar, para ele escolher quais são as pessoas certas que ele vai mostrar. E a gente vai trabalhando. O começo da campanha ele é meio ruim, tem a questão do aprendizado, tem a questão das buscas, que você sabe, é difícil você acertar de primeiro. Então, tenta deixar amplo, e se você tiver um volume de WhatsApp grande, você pode ir diminuindo isso. Então, não tem problema. Então, a gente começa com 13 km. Coloca o seu... No caso, estou falando 13 km, estou usando como exemplo um médico em São Paulo. Mas você pode colocar a sua cidade, você pode colocar a sua cidade, as cidades vizinhas. Por exemplo, a gente atende um médico que é de Bauru e ele atende num hospital que é referência na especialidade dele e as pessoas da cidade vizinha vêm para a cidade para passar com ele.
Então a gente coloca um raio gigantesco para ele. Se eu não me engano, são 100 km, 150 km, não vou lembrar de cabeça agora. E daí, com a expertise dele, ele falou: essa cidade tem um hospital, então as pessoas dessa cidade não vêm para Bauru para ser atendidas. Então tira. Então a gente colocou o raio, colocou o consultório, o endereço do consultório, um raio de 150 km, adicionou algumas cidades, que é mais de 150 km, excluiu até algumas cidades que está dentro desse raio de 150 km, que são pessoas que não interessam para a gente, né, segundo a expertise dele. Então, a localização depende bastante de cada um. Mas como se você está numa cidade grande, 13 km é ok, mas você pode colocar a sua cidade inteira, você pode colocar um raio maior, como você achar. Se você acha que a pessoa viaja 100 km para passar numa consulta com você, tudo bem, você coloca um raio de 100 km, não tem problema nenhum. E a gente vai segmentar esse público com a headline, passando a informação do endereço, de onde você está exatamente, está localizado, por exemplo, na cidade de Bauru, está localizado na Vila Mariana, em Moema, então você passa essa informação para o usuário. Bom, colocamos esse raio, acabou? Não. Você vai colocar pequenos raios de localidades que você acha que tem potencial de trazer pacientes. Por exemplo, em São Paulo, a pessoa está localizada no centro, a gente coloca os principais bairros, os bairros mais caros da cidade de São Paulo, um raio de 1 km, por exemplo, Moema, 1 km de Moema, Jardins, 1 km de Jardins, e coloca os principais bairros que está dentro desse raio que a gente colocou, porque mais para frente vai ser importante para a gente fazer otimização de lance. Então, por exemplo, eu consigo identificar que, por incrível que pareça, o bairro de Jardins é um bairro que converte bastante para o meu paciente, para o meu cliente. É um bairro com custo de conversão é baixo. Então eu vou lá e coloco um ajuste de lance, coloco para o Google, gasta mais nesse bairro, que é um bairro que me interessa. E o Google vai fazer a otimização de tentar gastar mais naquele bairro. Se, por exemplo, é um bairro que está muito caro, não está trazendo conversão nenhuma, a gente pode diminuir. Fala: Google, não gasta muito nessa localização, não está muito interessante para mim, eu não quero. Idiomas, você vai colocar todos os idiomas, porque tem algumas pessoas que usam o celular, o computador em inglês, espanhol, então você não corre o risco de ter perder um paciente por causa que você coloca para rodar anúncio só em português. Programação de anúncios. Então a programação de anúncios é o horário que a sua campanha vai rodar. Ela pode rodar todos os dias de meia-noite a meia-noite, ou você pode escolher os horários certos para rodar. O que eu faço aqui na agência? Eu gosto de rodar campanha de segunda a sexta, sábado e domingo. Normalmente as clínicas, os pacientes, os médicos não abrem. E eu acho que hoje em dia, se você não atende o paciente na hora que ele manda mensagem, a chance de conversão cai muito. Então você vai acabar perdendo aquele lead se você rodar sábado e domingo, se você não tem ninguém para responder o lead. Então, se você atende sábado e domingo, beleza, você pode rodar sábado e domingo. Mas eu não gosto como que tem muita gente anunciando no Google, então provavelmente o paciente vai abrir, vai pesquisar o que ele quer, ele vai mandar mensagem para 3, 4 médicos, e que responder mais rápido, que for converter ele mais rápido, ele vai marcar consulta. Então, sábado e domingo você precisa ver se você tem condições de atender os leads que chegam sábado e domingo. Se não tem ninguém para atender sábado e domingo, eu prefiro rodar a campanha de segunda a sexta. Por exemplo, um paciente manda mensagem sábado às 9 horas da manhã e você é atendido só segunda às 9 horas da manhã. Então, às vezes até já marcou com outro médico, ou vai deixar para depois, não quer mais marcar, você perde o time da conversão e é um lead que não converte. A gente fez um estudo aqui dentro da agência de que os leads que por exemplo, enviam mensagens sábado e são atendidos segundos, a taxa de conversão deles é muito menor do que os leads que são atendidos ali entre 10 e 20 minutos. Então, em programação de anúncio, o que eu faço? Eu coloco de segunda a sexta e eu divido o horário em 3. Eu não gosto de rodar campanha da meia-noite às 6. Eu acho que o custo não compensa, dificilmente gasta verba também.
Tem a questão do horário, que a pessoa vai mandar, por exemplo, 2 da manhã, vai ser atendida às 9. Eu não gosto. Então eu coloco de segunda a sexta, das 6 ao meio-dia. Daí eu coloco outro horário de segunda a sexta, do meio-dia às 8. Eu coloco mais um horário de segunda a sexta, das 18 à meia-noite. Por que eu divido o dia em 3? Das 6 ao meio-dia, do meio-dia às 6 e das 6 à meia-noite, das 18 à meia-noite. Pela mesma questão das localidades que a gente colocou, né? A gente colocou alguns raios menores para poder fazer a otimização de lance, é a mesma coisa, porque daí você vai conseguir identificar que na terça-feira, das 6 às 18, das 6 ao meio-dia, o custo por conversão está baixo, está conversando bastante, está convertendo bastante. Então, você pode aumentar o lance nesse horário e diminuir no pior horário. Eu sempre faço assim, eu gosto de colocar ajustes de 5 horários, então, por exemplo, na terça das 6 ao meio-dia, na terça do meio-dia às 8, na quarta do meio-dia às 8 e na quinta das 8 às 24. São os horários que eu quero gastar mais. Então eu coloco 25% a mais nesses horários e eu classifico pelos piores, né, pelos que tiveram menos conversão, o custo de conversão for maior, eu diminuo 25% nos 5, né, para você continuar gastando mais ou menos a mesma verba. Então, de horário, local, idioma, programação de anúncio, é isso. Agora vamos para as palavras-chave. Bom, palavra-chave. Palavra-chave é o coração da sua campanha. Eu considero que é a parte mais importante. Existem algumas regras que as pessoas criam não pode ter mais de 20 palavras, não pode... Tudo é teste. Eu particularmente gosto dessas regras. Então, o meu método de palavra-chave é o seguinte: eu uso no máximo 15 palavras-chave por conjunto de anúncios. Como eu tenho mais experiência, eu sei mais ou menos como lidar com as palavras-chave, eu faço todas de correspondência ampla. Para quem está iniciando, para quem não tem experiência, eu recomendo correspondência exata ou correspondência de frase. O que é correspondência de frase exata e ampla? Correspondência ampla é tudo aquilo que tem a ver com sua palavra-chave. Então, se você for anunciar para gastroenterologista, ele vai anunciar para nomes de médicos que é gastro, por exemplo, o Dr. Marcos é gastro. Então, se a pessoa buscar Dr. Marcos, seu nome vai aparecer. Ele pode... Tudo que tem a ver com gastro, ele pode anunciar. Claro, nada muito fora, né? Então, a pessoa pode buscar gastro em Santos, gastro na Vila Mariana. Você vai aparecer para todas essas buscas. Assim como você vai aparecer para busca gastro de graça, gastro no SUS. E não faz sentido você aparecer para esse tipo de busca, porque você está pagando para ter paciente, né? Então você não quer pacientes que não pagam não te tragam sem retorno financeiro. Então, esse é o problema da correspondência ampla. A grande vantagem de correspondência ampla é que o custo por conversão é menor. Então você aparece muito mais, porque você está aparecendo por muito mais buscas do que os outros tipos de correspondência. Então o seu custo é menor. Se você souber segmentar bem o seu público por anúncio, pela landing page, ter uma lista de palavras-chave negativada muito bem feita, você analisar os termos de busca, eu recomendo você usar correspondência ampla. Vai te dar mais trabalho, mas vai te trazer um resultado um pouco melhor a longo prazo. Ainda mais com as atualizações que o Google está fazendo em questão de IA, ele consegue aprender muito mais rápido quem é o seu público e o tipo de busca que te interessa ou não. Principalmente quando você começa a negativar as palavras, ele começa a pegar um rumo legal. E também o Google, ele entra no seu site, ele vê o que você está anunciando, que tipo de coisa que tipo de serviço você entrega. Então ele consegue mais ou menos entender que tipo de busca que ele aparece, né? Então, mas se você não tem experiência, eu recomendo você usar correspondência de frase ou exata. Correspondência de frase são as palavras que tem que estar numa mesma ordem. Então, por exemplo, você anuncia gasto particular, você pode aparecer para gasto particular em São Paulo, gasto particular barato, gasto particular perto de mim.
Mas a busca tem que ter gasto particular. Então tem que estar nessa ordem, tem que ter gasto particular. Pode ter para que serve gasto particular. Pode aparecer, então pode ter palavras tanto antes quanto depois da sua palavra-chave, né? Que é no caso gasto particular. E correspondência exata você só vai aparecer para gasto particular. Então, se tiver qualquer outra busca, ele não vai aparecer. A grande desvantagem é que você vai aparecer menos, o seu custo por conversão tende a ser maior, mas é um lead mais de fundo de funil. Então é um lead mais fácil de converter, tem todas as suas vantagens, mas é um lead um pouco mais caro, né? Você vai aparecer menos. E você precisa ter um estudo de palavra-chave bom. Você precisa abrir o seu planejador de palavra-chave, você pode pesquisar aí como usar no próprio Google Ads e ir garimpando palavras. Você precisa colocar a palavra para sua campanha rodar. Se você fizer uma campanha com um raio de localidade baixíssimo, de 3 km, colocar correspondência exata, colocar só 5 palavras-chave, provavelmente você quase não vai aparecer. Então você precisa ter consciência de que palavra-chave exata, correspondência de frase, você vai aparecer bem menos do que palavra de correspondência ampla. Palavra-chave precisa ser algo que você vai ter que visitar e revisitar o tempo todo, para você saber quais palavras estão convertendo mais, quais palavras estão convertendo menos, está mais caro, não está mostrando. Então é um estudo contínuo. Eu sugiro você usar 15 palavras por conjunto de anúncio, né? A gente está na hierarquia campanha, grupo de anúncio e anúncio. Então, a nossa campanha, a gente traça o nosso objetivo, o grupo de anúncio, basicamente, é para quem que a gente quer mostrar, e o anúncio é o que a gente está mostrando, né? Então, é nessa ordem. Então, eu recomendo você ter no máximo 15 palavras por grupo de anúncio. Então, você coloca lá, eu sou gastro, eu vou colocar gastro, médico gastroenterologista mais a sua cidade, gastroenterologista mais o seu bairro, gastroenterologista perto de mim, gastroenterologista particular, consulta com gastroenterologista. Colocou 15, deu 15. Vou criar outro grupo de anúncio se for necessário. Então, se você atende convênio, eu recomendo fortemente você fazer um grupo de anúncio separado das palavras que você está anunciando, né? Então, você faz 2 grupos de anúncio, no mínimo, porque o anúncio ele precisa conversar muito bem com as palavras que você está anunciando. Não adianta nada você anunciar para as pessoas que buscam bananas se você está fazendo um anúncio sobre maçã. Então, as duas coisas têm que estar junto. Então, se você atende convênio, pega o nome as palavras que você anuncia e coloca mais o convênio na frente. Então, dermatologista, Unimed. Dermatologista em São Paulo, Unimed. Dermatologista, Unimed em São Paulo. Então, você faz esse estudo de palavras que você quer anunciar, colocando o convênio que você vai anunciar. Se você atende mais um convênio, então você cria grupos de anúncio para todos os convênios, para o anúncio conversar muito bem com o que você para busca que a pessoa está fazendo. Então, como eu disse, é extremamente importante e isso está vinculado. O que eu faço aqui na Suri? Eu separo por campanha. Eu não acrescento conjunto de anúncios. Eu faço uma campanha para palavras, né, para campanha institucional, que é para o nome do médico ou a clínica que ele atende. Eu faço uma campanha para localização, então são as palavras mais a localização, pode ser a cidade, o bairro. Eu faço um grupo de palavras, uma campanha, que é para procedimentos e doenças. Então, por exemplo, um dermatologista, eu vou colocar as doenças e os procedimentos que o dermatologista faz, um gastro, as doenças e os procedimentos que o gastro faz. Quanto à doença, é mais um cuidado que vocês precisam anunciar. Existe um tipo de palavras diferentes. Palavras de tipo informativa e palavras de conversão. As palavras informativas são as buscas relacionadas a que as pessoas querem informação, por exemplo, esteatose. O que é esteatose? É uma palavra que a pessoa está buscando informação, ela não está buscando um profissional, um serviço que resolva o problema de esteatose dela.
Então, médico que cuida da esteatose é uma palavra de conversão. A pessoa está buscando um médico que resolve o problema dela com o caso da esteatose. Então, você precisa tomar muito cuidado. Se você anunciar para palavras de informação, provavelmente você não vai ter resultado. Porque a busca precisa, o que você oferece precisa conversar com o que a pessoa está buscando. Então, você precisa colocar no lugar do paciente. Eu estou buscando um médico para tratar a minha esteatose. Como que esse paciente vai buscar no Google? Ele vai buscar tratamento caseiro para esteatose ou ele vai buscar um médico que cuida de esteatose? Então, a gente precisa fazer esse estudo. Palavra-chave é algo que você precisa ver, rever, acrescentar, tirar. É algo que é trabalhoso, mas é a parte mais importante da campanha. É o que você consegue mudar o resultado mesmo. Outras questões você consegue aprimorar o resultado, mas uma mudança de resultado está numa boa gestão de palavras-chave. Um outro ponto importante também, como eu disse, aqui na Sura eu faço por separado cada campanha, você pode fazer por grupo de anúncios, o que depende. O orçamento, se você tiver um orçamento muito pequeno, que você não vai conseguir fazer 4 campanhas, eu recomendo colocar se você vai colocar um valor muito pequeno em cada campanha, eu recomendo você fazer todas as palavras numa mesma campanha, separado por grupo de anúncio. De novo, campanha é o nosso objetivo. Grupo de anúncio é para quem que a gente está anunciando. E anúncio é o que a gente está anunciando. Entendeu? Então, se você não tem uma verba pequena, vai acrescentando conjuntos de anúncios, coloca lá institucional, localidade, procedimentos, convênios, e vai adicionando as palavras de acordo com o conjunto de anúncios. Um outro ponto importantíssimo é negativar palavra-chave. Antes de começar a campanha, eu vou até disponibilizar aqui no vídeo uma lista de palavras-chave que eu uso, que eu negativo. Lá tem gratuito, SUS, em conta, barato, de graça. Eu negativo essas palavras, que eu passo para o Google uma mensagem, né, de que Google não quer aparecer para as pessoas que buscam fazem esse tipo de busca. E ele vai começar a entender. Então você já não começa do zero e você tem ali já com um resultado melhor, mas negativar a palavra você vai ter que fazer quase que diariamente. Você vai ter que entrar lá, seleciona a palavra que você quer ver e clique em termos de pesquisa. Nesse termos de pesquisa vai aparecer tudo que as pessoas buscaram que vieram de origem da sua palavra-chave. Ali vai ter busca boa, que é legal você adicionar na sua campanha, e vai ter busca ruim, que você precisa negativar. Como que faz para negativar? Você vai selecionar a palavra, vai aparecer adicionar palavra, negativar palavra. Você vai colocar negativar palavra e vai aparecer por conjunto de anúncios, por campanha e por lista de palavras. Você vai colocar por lista de palavra e acrescenta na sua lista de palavras. Não coloca por conjunto de anúncio ou por campanha. Coloca por lista de palavras. E se atenta, quando você adiciona para negativar a palavra, automaticamente ele adiciona como negativar a palavra de correspondência exata. Você vai ter que tirar o parêntese que tem um parêntese, quando você adicionar vai ter um parêntese. Você tira o parêntese do fim, do começo, chaves, eu acho que não é parêntese. Para você adicionar aquela palavra negativada de forma ampla, que vai aumentar a gama de palavras negativadas que você vai conseguir negativar de uma vez só. Quanto à palavra-chave, é isso. É um estudo que você precisa fazer, você precisa aprimorar, precisa negativar a palavra, precisa adicionar palavras constantemente. Bom, agora nós vamos para a última parte da nossa campanha, que são os anúncios, que também é extremamente importante. O que você precisa se atentar? No anúncio, você precisa usar todos os recursos disponíveis para o Google, que faça sentido para você, claro. Então você vai adicionar imagem, nome da empresa, que no caso pode ser o nome do médico da clínica, site link, frase em destaque, local, chamada. Alguns recursos não fazem muito sentido para campanha de médico, por exemplo, promoção, preço, essas coisas você pode ignorar. Mas frase em destaque basicamente é o tipo de serviço que você presta. Site link, sabe quando você busca algum site grande e aparece o nome do site e vários linkzinhos embaixo, contato, quem sou,
é importante você adicionar esses 7 links. Local, você precisa vincular o Google Ads com o seu Google Meu Negócio, daí você consegue colocar o recurso de local. E ligação, se atente a um detalhe em ligação. Como eu disse no começo, em programação de anúncios, que a gente coloca anúncio, a gente não roda sábado e domingo quando não tem atendimento para o lead não ficar sem ser atendido, vale a mesma coisa para chamada, né? O recurso de chamada é quando aparece um telefonezinho no seu anúncio, quando a pessoa clica, ele consegue ligar para você. Só que se você rodar, quando você cria o recurso de chamada, ele coloca para rodar 24 horas. Se você não mudar isso, as pessoas vão ficar ligando para você fora do horário de trabalho, provavelmente não vão ser atendidas. Então vai ser um lead que você pagou para receber e não vai conseguir atender. Então você coloca nesse horário de trabalho, no recurso de chamadas, exatamente o horário que você está atendendo, que a clínica fica aberta, que vai ter alguém para atender a ligação caso alguém ligue. O recurso de chamada, ele é muito bom. Ele basicamente aparece um recursozinho embaixo do seu anúncio do quanto distante que a pessoa está de você. Então, por exemplo, ela está 1.3 km, aparece lá 1.3 km, localizado, endereço tal. Então a pessoa, antes de entrar no seu site, ela já sabe se você está perto ou longe dela. Então é mais uma segmentação que a gente está fazendo. A gente já está começando a segmentar o público direto do anúncio. Então a gente tem etapas para segmentar para o público chegar mais qualificado no seu WhatsApp. Então, tanto você segmenta pelo anúncio, você segmenta pela landing page. Então ele vai chegar um pouco mais maduro para você, vamos dizer assim. Então ele vai ter mais informações para você. E isso caminha junto com aquela estratégia que eu passei para vocês de colocar um local um pouco maior do que o habitual. Não colocar um local onde você vai aparecer, né, nos locais que você segmenta na campanha, um local muito pequeno, porque você atinge mais gente. E você vai segmentando. Se a pessoa vê lá, 7 km de mim, mas quer entrar, talvez valha a pena eu viajar, andar, né, 7 km até o local para ser atendido por um bom médico. Então você pode ganhar um paciente que não marcaria com você se sua landing page estiver correta, se sua landing page estiver bem montada. Então, assim, é tudo ligado. Tudo que a gente faz na campanha é pensado, nada é por acaso. Por que colocar 15 palavras no conjunto de anúncio? Não é porque o 15 é um número mágico. É para você atingir e conseguir metrificar a performance de cada palavra melhor, para você conseguir ter um anúncio qualificado como excelente, para você conseguir cada palavra-chave, você segmentar no seu título de anúncio de forma atrativa para a pessoa que busca aquilo. Não é porque 15 é bom e 20 é ruim. Tem um porquê. Você pode usar 20 e dar resultado para você? Pode. Mas se você não testar 15, você não vai saber se 15 vai te trazer um resultado melhor. Entendeu? Então, e no anúncio, isso de recurso eu acho que ficou bem claro, né? Então usa tudo, cuidado com esse recurso de chamada, o de local é bem bacana, frase de destaque é bem bacana também, e site link também é importante. Agora, os títulos, você precisa chegar em excelente. Em cima, no canto superior direito, tem uma bolinha onde o seu anúncio é classificado como ruim, médio, bom e excelente. Você precisa chegar em excelente. Ele tem algumas marcações do que você precisa atingir. Tem adicionar mais palavra-chave, adicionar mais título de palavra-chave, descrição, melhorar as descrições, né? Então, você precisa colocar o seu título conversando com a sua palavra-chave. De novo, se você está anunciando para pessoas que buscam banana, não faz sentido nenhum seu anúncio conter maçã. Então tem que ter banana. Então se você anuncia para gasto, tem que ter gasto na sua palavra, no seu título. Interessante você colocar conchetes, keywords. Daí vai aparecer 3 opções para você: contagem regressiva, local e inserir palavra-chave. Coloca inserir palavra-chave e coloca uma busca que você fez. Por exemplo, dermatologista. O que isso significa? Isso se chama parâmetro de anúncio. Então, sempre quando alguém buscar algum termo
de pesquisa relacionada com a sua palavra-chave, dermatologista, no caso, por exemplo, a pessoa buscar dermatologista perto de mim, o seu título vai ser dermatologista perto de mim. É meio feio, confesso. É meio... eu não gosto muito, mas é algo que funciona. Só que precisa ser muito bem feito e pensado, porque se a pessoa buscar dermatologista em Santos e você está em São Paulo, o seu título de anúncio vai ser dermatologista em Santos. O título vai ser exatamente o que a pessoa buscou. Só se a pessoa buscar, fizer uma busca com mais de 35 caracteres, porque o título só suporta 35 caracteres, não pode ter mais. Então, quando a pessoa faz uma busca oriunda da sua palavra-chave, mais do que 35 caracteres, o seu título vai ser exatamente o que você digitar nessa inserção de palavra-chave. Então, você tem que digitar dermatologista certinho, primeira palavra maiúscula, para aparecer um título bonito, né? Certo. A gente costuma, às vezes, anunciar para algumas palavras escritas de forma errada, mas a gente anuncia a palavra-chave de forma errada, porque às vezes as pessoas buscam de forma errada. Só que no título de anúncio tem que estar certo, então o título tem que estar bem certinho. Então, de novo, você anuncia para dermatologista em São Paulo, o seu título tem que ter dermatologista em São Paulo. Depois que você cumprir o requisito que o Google pede de número mínimo de palavras, de títulos e títulos que conversam com a palavra-chave, você pode ser criativo. Aqui você precisa ser criativo, você precisa criar anúncios que ajudam as pessoas, que chamam a atenção e que segmenta. Então, você vai colocar também, entre colchetes, deve você colocar inserir local, você vai colocar o local que você atende, você pode colocar cidade e o bairro. Eu coloco São Paulo, eu falo bastante São Paulo porque a gente tem bastante médico em São Paulo. Eu coloco São Paulo, eu coloco o bairro e num outro título de anúncio eu coloco, por exemplo, o bairro, né? Então também é importante você colocar. Então o título do anúncio tem que conversar com a palavra-chave. Você precisa chegar num requisito excelente. E seja criativo, coloca lá o seu nome mais dermatologista. Pode colocar, não tem problema. Você tem aí 30 anúncios para fazer, né? 30 títulos de anúncio para fazer. E só 15 ali a gente vai usar a palavra-chave. Os outros a gente pode ser criativo, testar. O seu anúncio ele impacta diretamente numa métrica chamada, no Google aparece taxa de interação, que é a relação entre as pessoas que viram o seu anúncio e clicaram. Quanto maior isso, mais gente você vai enviar para o seu site, mais barato vai ser seu custo por clique e, consequentemente, mais barato vai ser a sua conversão. Então, o anúncio é importante, chama atenção. Imagens, você precisa adicionar imagem. Você pode adicionar a imagem sua. Eu gosto de usar a imagem do médico e imagem do consultório. Eu acho que chama atenção mais imagem do médico e imagem do consultório. Mas assim, você pode usar o banco de imagens do Google. Eu particularmente não gosto, acho não efetivo e um pouco feio até banco de imagens. Eu prefiro usar ali a imagem do médico, a imagem pode ser a fachada do consultório, pode ser uma sala do consultório, a recepção do consultório. Eu acho importantíssimo você usar a imagem. Então, tenha boas imagens suas e do seu consultório, com certeza vai te ajudar. Bom, acho que é isso. É bastante coisa, mas com certeza vai ajudar vocês. Só fazendo uma recapitulação aqui de tudo que foi falado. Google Ads, ele é importantíssimo. Se você não faz Google Ads, dificilmente você vai conseguir um bom resultado. Sim, né? Se você tem um bom SEO orgânico, você é bem conhecido, com certeza você vai ter pacientes. Mas para quem está começando, Google Ads é indispensável. Google Ads é diferente de Google Meu Negócio, então Google Meu Negócio é um produto Google, mas é uma outra coisa, né? Mais informação da sua empresa, avaliação. O Google Ads é para você paga para o Google para aparecer. Um outro ponto que a gente citou aqui que é importante, entre anunciar para o WhatsApp e Instagram, se você não tem site, tá? Eu prefiro o Instagram do que mandar direto para o WhatsApp. Quando você manda direto para o WhatsApp, você tem muitos cliques e poucas mensagens. A pessoa ainda nem te conhece, você já está mandando ela para mandar mensagem para você. Então, sem nem você se apresentar, falar da sua especialidade, da sua formação, do que você trata,
você não qualifica nada o lead, é praticamente jogar dinheiro fora. Dá para ter resultado? Difícil, mas dá para pagar, ficar no 0 a 0. Entre o WhatsApp e o Instagram, é melhor o Instagram. Daí é o que eu conversei, que a gente conversou, né, que eu falei para vocês. Precisa estar muito bem estruturado. O seu Instagram precisa simular um site. Então, foto de perfil, uma bio muito bem feita, destaques, post fixado, tudo isso. Então, entre o WhatsApp e Instagram, vai no Instagram que com certeza você vai conseguir um resultado melhor. Comentei de alguns erros, né? Que é o erro de péssimo gerenciamento de palavra-chave, vai te trazer um resultado horrível, ruim. Landing page mal feita também vai te trazer um resultado ruim. Local mal segmentado, anúncio mal feito, não configurar conversão. Isso é o principal erro, não configurar conversão. Se você não configurar conversão, você está jogando dinheiro fora. Então, primeira coisa, você vai pegar a sua conta do Google Ads, você vai vincular o seu Google Analytics, tem como criar, tem vídeo na internet de como criar, como configurar. Você vai configurar o seu... Se você tiver YouTube, você liga você configura o seu YouTube. Se você tiver Search Console, vincula com o seu Search Console. Se você tiver tudo, Tag Manager, tem que estar tudo ligado, tudo ali. Google Meu Negócio, principalmente, tem que estar tudo conectado no seu Google Ads. E a gente passou aqui de como seria uma campanha bem feita, né? A gente não fez aqui manualmente, mas eu passei todos os passos aqui, acredito que ficou bem claro. E de escolher a palavra-chave certa, fazer bons anúncios, de como criar uma landing page, a gente segue o passo a passo de headline, foto do consultório sua, seu currículo com uma foto sua, avaliação com call to action, botão fixado, Google Meu Negócio, como chegar, mais avaliação, doenças, procedimentos, tudo isso precisa estar na sua landing page. Convênio, se você atende convênio, pode colocar lá a lista de convênio que vocês atendem. É importantíssima a landing page na nossa campanha. E criei o passo a passo aí, vamos lá, adicionar o local certo, palavra-chave, anúncio, o passo a passo foi feito. Se vocês seguirem, com certeza vocês vão ter muito benefícios e vai melhorar a campanha de vocês. E se vocês não começaram, começa agora. Com certeza o Google Ads é uma ferramenta importantíssima no início do consultório de vocês. É isso, obrigado. Se tiver qualquer dúvida, comenta, que a gente vai estar respondendo, sugestão. No mais, boas campanhas e espero que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma.